A paz do Senhor Jesus a todos que vão ouvir este vídeo, que Deus o abençoe e que Deus dê a rica recompensa justa a cada um de vós, que Deus o abençoe todos nós, a paz do Senhor Jesus para todos e vós outros, Igreja Militante do Senhor Jesus, Igreja Livres para Adorar. Deus o abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui que vos fala é o diácono Ivanês Barbosa, missionário, evangelista, pela misericórdia e pela graça de Deus. Estou aqui fazendo mais um vídeo para abençoar a vida de cada um de vocês, amém? Quero deixar como base um versículo da palavra de Deus para entrar em questão aqui sobre um assunto que é um pouco meio delicado, é um assunto que até os próprios pastores não falam, né, em escola bíblica ou em um culto de doutrina, mas aqui eu quero deixar registrado para vocês entenderem, irmãos, que a igreja, em primeiro lugar, ela não é perfeita, ela não é perfeita. Lá no céu também não está sendo perfeito ainda. Não está 100% ainda, né, perfeito. Aí o irmão pode até pensar assim, cuidado, irmão, para o irmão não falar heresia. Não falar não heresia. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Lá só vai ser perfeito lá no céu quando a igreja do Senhor Jesus que está aqui na terra ir para lá. Uma vez estando lá, aí o céu passa a ficar perfeito. Mas enquanto lá ela está imperfeito, tanto lá como aqui a igreja de Cristo aqui na terra, amém? É nesse sentido que eu quero, né, explicar aos irmãos que a igreja ela só vai ser 100% perfeita quando estiver no céu, e aí o céu vai ser concluído também, a perfeição lá também, porque lá está faltando a coroa, né, que é a igreja é a coroa de Deus na terra. A própria palavra de Deus é bem clara quando diz que nós somos sacerdote, né? Somos nação eleita, propriedade exclusiva de Jeová, amém, queridos? Então eu quero deixar como base um texto bíblico que encontra-se no livro de Salmos, um texto bastante conhecido, né? Bastante conhecido pela igreja do Senhor Jesus. Eu creio que todos os irmãos conhecem bem esse texto bíblico, que encontra-se no livro de Salmos 25, verso 14, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem segredo para revelar para os que o temem, amém? Então, irmãos, Satanás, sabendo que Deus tem segredo para revelar para o seu povo aqui na terra, né, para a sua igreja, Satanás ele passa 24 horas trabalhando para destruir tudo aquilo que Deus faz de perfeito, amém? E ele acha pouco, ainda trabalha, ainda faz hora extra, irmãos. Satanás trabalha 24 horas, ainda faz hora extra, amém? Então a gente não podemos deixar de não vigiar, né? Nas cartas de Pedro, né? Primeira de Pedro, o apóstolo Pedro, ele deixou escrito, né? Lançai-vos todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque até que o Senhor tem cuidado de vós. Sejais sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda ao nosso derredor, ungindo, né, e bramando e ungindo como um leão e buscando alguém que possa tragar. Então, irmãos, a gente temos que vigiar na terra. Do mundo a gente sabe muito bem, porque o próprio Cristo, né, Jesus Cristo, ele chegou a dizer isso, que no mundo nós a gente vem a ter né, nós vamos ter aflições, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, ou tente ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi Jesus que falou essa palavra. Então, se nós estiver com Jesus, nós vencerá também, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? E em João 16:33, né, fala acerca disso. Lá no Salmo 34, verso 19, o salmista também chega a relatar esse assunto, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra, né, de todas, né? Então, o salmista, ele frisou bem que o Senhor nosso Deus, ele vai nos livrar, né,
mas nós temos que estar dentro do centro da vontade de Deus. Porque uma coisa, meu irmão, é eu e você estar na vontade de Deus, outra coisa é eu e você estar na permissão de Deus, amém? Há uns meses atrás, pensei de sair da convenção, né? Se me desligar da convenção da INADER, da Semi-ADER, a Igreja Assembleia de Deus, da RN, conhecida, né, pela RN, porque é a Assembleia aqui do estado do Rio Grande do Norte, qual o nosso pastor aqui, presidente, né, do estado do Rio Grande do Norte é o pastor Martinho Alves, e tem o nosso pastor presidente local aqui na região do Siridó, né, o nosso pastor Bruno, pastor e coordenador. Então, irmãos, eu faço parte desse ministério desde 2006. Saí em 2014 e 2017 eu voltei, né? No finalzinho de 2016, entrando para 2017, eu voltei na gestão do pastor Israel Caldas Sobrinho, que era pastor presidente. Foi aí que eu passei por um pequeno problema, tive que passar por 2 cirurgias, peguei uma pneumonia, contraí uma diabetes. Então, meu irmão e minha irmã, Deus permitiu passar por tudo isso, e Deus trabalhou no meu coração, e Deus me fez entender, irmãos, que não é sair de uma igreja para ir para uma outra igreja, ou não deixar de se congregar, ou simplesmente se tornar um desigrejado, que vai resolver a vida espiritual da gente, que não vai, irmão. Não é a placa da igreja que salva, isso aí a gente sabe disso, mas é importante a gente fazer parte do membro, do corpo, né, de Cristo. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, né, fala sobre os membros, tanto os membros maiores como os membros menores. Eu sou um membro menor. Se eu for ver esse dedinho pequeno aqui, sou eu. Então tem os maiores, tem os grandes, né? Então, irmãos, a gente, a gente dentro da igreja temos cada um a sua função, né? E se eu saio da igreja para ir para uma outra igreja, lá eu vou encontrar também problema, vou encontrar gente problemático, complexado. Se eu abrir um ministério para mim, eu vou receber pessoas também problemático, complexado, entendeu? É como diz o ditado popular: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas, irmãos, vamos ficar firmes. Não saia do lugar onde você está. Uma pedra que rola muito, ela não cria lodo. Você sabia que a árvore... Você sabe como é que começa uma árvore, irmãos? Como é que nasce um pé de árvore? Começa através de um lodo. O lodo ali, ele cria uma raiz. E da raiz ela é transformada em uma árvore. Então começa a aparecer folhas, ramos, galhos, folhas. No final é o fruto que a árvore vai dar. Mesmo assim somos nós, irmãos. Pedra que rola muito para lá e para cá não vai criar lodo, não tem como criar árvore, não tem como dar fruto. Então fique firme no lugar para que você venha dar fruto. Porque a própria palavra de Deus é bem clara quando Jesus disse assim, ó: o machado está no pé da árvore que não der fruto, ela será cortada. Então Deus, ele vai cortar, vai pegar e vai jogar no fogo, irmãos. Tenha cuidado para você não ser lançado no fogo, né, eterno, né, do fogo do inferno. Tenha cuidado, irmão, o que você está plantando, o que você está apresentando, tudo que a gente planta, lá na frente a gente colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta misericórdia, né, colhe misericórdia. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Lá no livro de Lamentação, capítulo de número 3, né, o verso de número 39, está escrito lá, quando Jeremias, ele diz assim: o que se queixa o homem? Se queixa-se dos seus próprios erros e pecados. Amém? E aí no 29, Jeremias diz assim, ó: ponha a sua boca no pó, né? Põe a sua boca no pó, e talvez assim haja esperança sobre a tua vida. E no 22, Jeremias fala assim, ó, Lamentação 3:22: as misericórdias de Deus
são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Em outras versões é eterna. As misericórdias de Deus não terminam nunca, elas são eternas. Amém? Então, irmãos, vamos se firmar na palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos se firmar. Continue no teu canto. Problema tem. Às vezes o problema está dentro de nós. Às vezes nós não queremos enxergar, não queremos admitir, né? Nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo. Quem somos nós, irmãos, para agradar a todos? Jesus, ele foi odiado, cuspido na cara, jogaram pedra nele, bateram nele, chicotearam o nosso Cristo, pregaram ele na cruz, né? Cravaram pregos nos pés, nas mãos dele, colocou uma coroa de espinho na cabeça, que o espinho de 17 centímetros, ó, enfincou assim no crânio, né? E ele calado como uma ovelha muda, né? Ele não falou nada, mudo foi como uma ovelha muda, como uma ovelha vai, né, para o matador. Assim aconteceu com Jesus. E aí depois ele foi levado aquela lança lá nas costelas dele, né? Furaram ele. Ele sofreu dores terríveis para dar a salvação para mim e você, irmão. O melhor amigo nosso é Jesus Cristo. Se você está decepcionado com seu irmão, lembra-se que Jesus, e ele, até o pior, Jesus o perdoou. Louvado seja Deus. Até o pior que estava lá na cruz do lado dele, ganhou a salvação através dele. Ele disse: ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Então, irmãos, vale a pena você ficar firme na presença de Deus, cuidando bem da família, praticando o amor, a caridade, lançando o pão sobre as águas. Vale a pena, irmão, ficar firme. Vale a pena sofrer, né, perseguição, ser injustiçado, caluniado. Se você for estudar a biografia de José, lá em Gênesis 39, Gênesis 40, você pode observar ali que José, a prisão serviu para trabalhar melhor na vida dele. Amém? E se eu disser para você que a prisão também pode ser uma escola, ele tinha tudo ali para desistir, tinha tudo ali para deixar de servir a esse Deus. E ele foi ao Egito e não voltou mais. Acolheu os seus irmãos, perdoou, né? Amém? Então, irmãos, a gente temos que entender, irmão, que nós temos que... irmãos, que nós temos que aprender a perdoar. Porque se eu e você não aprender, meu irmão, não aprender a perdoar, a gente nunca vai crescer espiritualmente. Nós temos que tampar a porta do nosso coração para a iniquidade, para a incredulidade. Amém? A gente temos que vigiar para não ser falso, não ser hipócrita, invejoso, né? Fariseu. A gente tem que ficar firme na presença de Deus, se encher, né, de Deus, se revestir de todas as armaduras de Deus, irmãos, para nós resistir os dias maus, porque os dias são maus. Lá em Mateus 6, 33 e 34, olha o conselho que Jesus dá para nós, ó. Buscais em primeiro lugar o reino de Deus, né, o reino do Pai, e todas essas coisas serão acrescentadas, né, vos serão acrescentadas. Porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, irmãos. Amém? A gente temos que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O conselho que eu dou ao irmão ou à irmã que tem vontade de abrir o seu próprio ministério: se Deus estiver no negócio, estiver na frente, estiver confirmando, irmão, abra. Agora saia em paz da onde você está servindo a Deus. Peça uma carta, né? Peça ao seu pastor para lhe abençoar. Saia pela porta da frente. Resolva os problemas, alguma intriga que tiver, né? Se de repente você não fala com o irmão lá, vocês estão indiferentes, né? Com alguma circunstância, algum problema que aconteceu, resolva primeiro antes de sair. Porque se você não resolver, o problema vai lhe acompanhar, irmãos.
entendeu? Na hora eu pensei, não, será que eu abrindo meu ministério, saindo da Assembleia de Deus, meus problemas estará resolvido? Não, eu estaria aí procurando ainda muito mais luta para mim, porque eu ia receber com certeza pessoas problemáticas, gente complexada, ou eu iria para uma igreja que vou encontrar também as mesmas pessoas lá também, como na igreja onde eu estou também tem. Irmãos, em todo canto tem gente boa, gente ruim, gente invejoso, falso, né? Falsos irmãos, mas nós temos que aprender a amá-lo. Quando Jesus olha para Judas, que Judas beija o rosto de Jesus, Jesus olha para Judas e diz, olha, não importa o que você vai fazer, mas eu te amo, eu te perdoe. Irmãos, o maior remédio para sarar as feridas da alma ainda é, sempre vai ser o perdão. Gera o caixa emocional nosso, a nossa alma limpa, quando a gente libera o perdão. O maior beneficiado é o que libera o perdão, não é o que recebe, é o que libera, entendeu? Pode perguntar a qualquer psicólogo que eles vão dizer isso. Isso aí é independente de crença, né? Independente de igreja, se você é católico, evangélico, ou se você não tem nenhuma religião. Liberar perdão não precisa você ser cristão, porque a questão de optar a ser cristão é uma opção de cada um, porque Deus deu o livre-arbítrio, irmão. Nós temos que entender isso. Temos que parar de julgar, de acusar, de condenar. Ah, mas você não quer vir para Deus, não quer estar na igreja, você vai para o inferno. Não, pare com isso, que vai julgar é Deus. A diferença aqui, quem vai ou quem não vai para o céu, quem vai para o céu vai para o inferno, porque a própria palavra de Deus já está bem clara ali em Mateus 7, versículo 13 e 14, né? Mostra o caminho largo, o caminho estreito, né? Aí nesse mesmo texto lá na frente fala a respeito sobre a casa plantada na areia, a casa plantada na rocha, né? Que é Jesus Cristo. Então cada um de nós, irmãos, aqui edifica a casa ela é edificada da maneira que cada um quer edificar, porque a salvação é individual, cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Você, eu, nós, irmãos, temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa faculdade mental, temos que estar preparados psicologicamente e espiritualmente, irmão, porque as lutas são grandes, as aflições são grandes, mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora. E nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Você mudar de igreja não vai resolver seu problema, não. Você está pensando que mudar de igreja é como mudar de roupa? É igual como pessoas aí que ficam mudando de casamento, né? Se separa, casa com outra pessoa, depois não dá certo, se separa de novo, casa com outra pessoa. Isso se chama espírito de prostituição, irmão. Isso é espírito de Jezabel, de Pombagira, que está usando você e você não está nem enxergando isso. E a Bíblia é bem clara que os solomitas, né, os afeminados, os beberrão, os mentirosos, os idólatras, né, os prostitutos, as prostitutas, esses assim que não se converter, né, não se arrepender dos seus mal feitos, dos seus pecados, se não se arrepender, nenhum fará parte do reino de Deus. Descerão todos ao largo do fogo, né? Aonde o enxofre, o fogo, né? Não se apaga. Condenação eterna, irmão. Em outras palavras, inferno. Que decide que quem vai para o céu, para o inferno, não é Deus, não, irmão. Não é Deus, não. É as nossas ações, é as nossas atitudes, é que vai decidir, vai estar marcado lá no caderninho, ó, lá no cadernão de Deus, de Jeová. Ele está escrevendo tudo. A gente tem que se arrepender, irmãos, porque se nos arrepender, vamos estar diante de Deus lá. Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei enfermo. E Jesus vai dizer assim abertamente: apartai-me de mim, vós que praticaram a iniquidade, eu não vos te conheço. Porque nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor é do Senhor, mas os que fazem a vontade do Senhor, esses sim pertencem ao Senhor. Mateus 7, 21, 22 e 23. Leia lá que você vai ver. O que eu estou falando aqui não é eu,
mas é o Espírito Santo, é Jesus que está falando através de mim, para te alertar, para trazer essa advertência para você. E no livro de Provérbios 28, versículo 13, né, Salomão também nos dá uma advertência, nos exorta, né? É uma palavra exortativa, uma palavra de alerta, de advertência. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em outra versão diz assim, ó: aquele que encobre os seus pecados e não o deixa, não confessa e deixa, jamais receberá o perdão de Deus. Uma versão mais para você entender melhor essa palavra. Amém? Então, irmãos, confessa e deixa. Amém? Lá em Mateus 5, 24, né, Jesus ele chegou a declarar, ele disse: olha, se você lembrar que há alguma coisa, né, contra o teu irmão, deixa a oferta no altar, desce, vá lá, se reconcilie com o seu irmão, perdoa ou libere perdão, ou perdoe, né? Depois volte e entregue a sua oferta no altar. Foi Jesus que falou isso. Em Mateus 18, do 15 ao 20, está lá todo o diálogo ali de Pedro ali com Jesus. E Pedro fez a pergunta para Jesus: Jesus, como é que eu devo perdoar o meu irmão? Quantas vezes? 7 vezes? E Jesus disse: não Pedro, não só 7 vezes, mas sim 70 vezes 7, que dá 390, dá 490 vezes, irmãos. Amém, queridos? Sabe por que muitos hoje estão com o coração rancoroso? Sabe por que muitos hoje estão doentes emocionalmente, né? Mentalmente? Porque não libera perdão. Uma coisa que aconteceu 15, 20, 30 anos atrás fica remoendo hoje. Fica trazendo o passado para o presente, irmão. Não podemos trazer o passado para o presente. É sofrer duas vezes. Esqueça quem lhe ofendeu. José, a Bíblia fala que ele não esqueceu, mas ele perdoou. O primeiro homem no Antigo Testamento que perdoou foi José. E no Novo Testamento foi Jesus. Amém, queridos? Então vamos aprender a perdoar. Vamos aprender a estender as mãos. Vamos aprender, irmãos, a ser social, a ter comunhão, paz uns com os outros. O salmista, no Salmo 133, o salmista, né? Ele fez essa declaração, ele fez ali um questionamento, é uma espécie de um desabafo que o salmista Davi fez, né? O Salmo 133, verso 1. Ou tão bom e quão suave é, ou fosse, né? Que os irmãos vivam, ou que os irmãos vivessem em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Amém? Irmãos, perdoa. Não precisa sair da igreja por causa de cara feia, porque alguém não lhe deu atenção a você. Eu não posso depender do amor do meu irmão, da minha irmã, para eu amá-lo. Se o amor de Deus está no meu coração, irmão, com todo o lixo e bagaço que estiver no coração do meu irmão, eu consigo amar. Se o amor de Deus estiver no meu coração, eu consigo amar. E a palavra amar, irmão, eu estou falando aqui sobre o amor ágape. Estou falando sobre outros amores, não, porque existe outro amor, né? Existe o amor carnal, o amor de marido e mulher, o amor de pai e mãe, de filho e pai, de irmão e de pai e irmão, né? De marido e mulher. Existem outros tipos de amor. Eu estou falando o amor ágape, o amor de Deus. E amar não é passar a mão na cabeça, não, viu? Amar é você falar a verdade, custa o que custar, irmão. Lá em Mateus 24, versículo 12, né? Jesus disse assim, ó: que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão. Aí no 13, aí Jesus diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Aí no 17, aí Tiago diz assim, ó, Tiago 4, 17. Aquele que pode fazer o bem não faz, comete pecado. Então, se você pode, meu irmão, perdoar, pode ajudar, né? Pode levantar alguém, né? Praticar o amor e a caridade, lançar seu pão sobre as águas. Se você pode fazer isso, você não faz, meu irmão, você está cometendo pecado. Pecado da avareza, né? Da cobiça, né? Da concupiscência da carne.
as paixões carnais, a soberba da vida, o egoísmo, a inveja, o preconceito, a soberba. Irmãos, repreenda isso não é de Deus não. Isso vai lhe ofender, isso vai fazer você sair da presença de Deus e você perder sua salvação, irmão. Tem muita gente que diz que não perde, uma vez aceitando Jesus, o nome já está escrito lá no livro da vida. Não, isso aí você aceitou a fé em Cristo, aceitou caminhar com Cristo, aceitou aceitar a doutrina dos apóstolos. Você aceitou a fazer parte de uma comunidade, de uma membresia de uma igreja, de fazer parte de uma hierarquia eclesiástica de uma igreja. Então fique firme lá, porque para onde você for, você vai encontrar pessoas também ciumentas, gente invejosa, gente falsa, pessoas que não vai estender as mãos, que vai te odiar. Está dentro da igreja, é o joio, irmão. Dentro da igreja existe 4 tipos de pessoas. Existe a ovelha, existe o cabrito, existe o bode e existe também o lobo vestido de ovelha. O trigo e o joio está dentro da igreja, irmão. E só quem vai separar a palha do fogo, a palha do trigo, é Jesus Cristo. Ele vai vir com a vara de ferro para manipular tudo isso, para controlar, para reger os poderosos, colocar os poderosos nos seus devidos lugares. Só Jesus que vai fazer isso. Jesus ele vai pegar as ovelhas e vai separar dos bodes. Jesus ele vai levar as suas ovelhas, que é eu e você. Nós somos corpo de Cristo e a cabeça do corpo de Cristo é Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Eu preciso de você, irmão. Irmão, você precisa de mim. Não despreze o teu irmão, porque ele é desequilibrado. Se você for estudar a biografia de Pedro, um dos discípulos que mais deu trabalho a Jesus foi Pedro. Mas Jesus mantinha o equilíbrio. Jesus amava Pedro, porque Pedro ele não tinha vergonha, e ele tinha coragem, ele não tinha vergonha de fazer perguntas. E tinha um momento que ele falava pelos cotovelos. Parece até eu, o irmão Ivanês aqui. Irmão, você tem que ter coragem, não para agredir, para ofender ninguém, não. A gente temos que respeitar, irmão, a forma que cada um que cada um vive a sua vida, porque a salvação ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Para de estar olhando o argueiro no olho do teu irmão. Tira a primeira trave que tem no seu olho, depois, aí você prepara e tira o argueiro do olho do irmão com amor, com sabedoria. Use a palavra com sabedoria. Lá em Tiago 1, versículo 5, está lá escrito: se entre vós falta sabedoria, peça a Deus, e Deus dará e não passará em rosto. Peça sabedoria a Deus, faça como Salomão fez. Deus perguntou a Salomão o que Salomão queria. Salomão disse: Senhor, eu só quero apenas que o Senhor me dê sabedoria, porque eu estou perdendo o teu povo, eu não estou sabendo cuidar como meu pai Davi cuidou. E Deus deu a Salomão sabedoria e acrescentou todas as outras coisas a Salomão. Salomão se tornou um dos homens mais sábios na Bíblia. Depois lá na frente ele teve a queda dele, lá na frente ele caiu, permitiu entrar em idolatria dentro da casa dele, no palácio, casou com mulheres que serviam a outros deuses, se prostituiu, 1000 mulheres o homem tinha, rapaz, chegou a ter 1000 mulheres, 700 mulheres e 300 concubinas. Teve mais mulheres do que o próprio pai Davi, que Davi só teve 3 mulheres. Jacó também tinha 3 mulheres. Isso, irmão, Deus nunca aprovou isso. Isso apenas é cultura, apenas é leis que foi escrito que se a mulher não der filho a um homem, o homem dá o direito ao homem arranjar uma outra mulher para a mulher dar filho para ele, porque a semente tem que continuar, entendeu? É uma questão de cultura do país. Cada país tem as suas leis, tem as suas culturas. Tem país aí, se uma pessoa roubar, irmão, é cortado um dedo, aí rouba de novo, corta o outro. Quando você vê uma pessoa sem mão, porque roubou demais. Imagina se essa lei viesse para o Brasil. Os primeiros que iam ficar sem as mãos eram os políticos, os que mais roubam. Amém? Irmãos, vamos ficar na brecha. Vamos cuidar da nossa família. Vamos esperar o retorno de Cristo.
Vamos se preparar como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo. Jesus está voltando, irmão. Não é hora de estar brincando de crente, brincando de igreja, brincando de evangelho. Não é hora de estar brincando de ser crente, não, irmão. Vamos ficar firmes na presença de Deus, dar um bom testemunho. Não vamos se envolver. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo orientou a Timóteo: Timóteo, não se precipite em se envolver em assunto dos outros. Em outra versão diz assim: não se precipite em se envolver em pecado alheio. Não se envolva no assunto dos outros não, irmãos. Mateus 7, versículo 2, né? Com a mesma medida que você medir teu irmão, com a mesma medida você será medido. Amém? Então vamos ficar firmes, porque Jesus está voltando, amém? Essa é a palavra que Jesus colocou no meu coração para eu dar para você nesse dia de hoje. Que Deus o abençoe a todos vocês nesse dia de hoje, amém?